Meu nome é Anderson de Oliveira Lobo, sou professor titular livre da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Engenharia de Materiais, e hoje eu vou fazer uma apresentação falar um pouco sobre o desenvolvimento de materiais biomiméticos e o que nós estamos fazendo aqui no Biomat Lab da UFP nessa temática. A apresentação ela será dividida em 3 partes. A primeira parte eu falarei um pouco do estado da arte, do porquê de biomateriais, materiais biomiméticos, seguido de pesquisas que são realizadas no laboratório, um pouco da mídia. Bom, antes de começarmos a apresentação propriamente dito, eu sempre gosto de colocar um pouco do estado da arte, ou seja, por que pesquisar biomateriais e biomimética? Então, nós observamos aqui que é uma ciência multidisciplinar, ela envolve tanto a ciência dos materiais, ciências dos polímeros, química, física, engenharia biomédica, engenharia de materiais, a parte de enfermagem, de medicina, enfim, é uma ciência multidisciplinar. Por isso que motiva trabalhar nessa área. E se vocês observarem aqui, a partir de 2006, é uma área extremamente crescente. O que mostra isso? Mostra que, automaticamente, esse crescimento se dá principalmente do surgimento de novos materiais, Pensando em ciência dos biomateriais, são materiais que cada vez mais se assemelham aos tecidos naturais do nosso corpo, que eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide. Bom, mas a pergunta vem, por que nós temos a nanotecnologia? Por que envolver nanotecnologia? Por que envolvermos materiais biomiméticos? O que seria isso? Aqui nós temos um exemplo da célula, mostrando aí a célula que tem uma dimensão de 20 a 50 microns. Se nós fizermos um zoom dessa região aqui da célula, onde tem um quadrado aqui vermelho, onde está a seta, nós observamos o ambiente, o micro e nanoambiente celular que está envolvido no desenvolvimento de materiais biomiméticos. Nós observamos aqui, na matriz citoplasmática, aqui, na membrana celular, exatamente nessa região onde eu risquei, que essa região é onde vai ter o primeiro contato da célula com a superfície de materiais, ou biomateriais, já que são materiais aplicados para a parte biomédica. E na extremidade dessa membrana celular, nós temos as proteínas que envolvem o complexo de adesão focal, que são esses complexos de proteínas adesivas aqui, que estão diretamente relacionadas com o comportamento celular. Então, essas proteínas de complexo de adesão focal é o primeiro contato que o nosso material vai ter com o organismo vivo. Então, nós estamos exatamente mimetizando esse ambiente aqui de fibras da matriz extracelular, que são as superfícies que vão ter o primeiro contato com as proteínas de adesão da célula e vão iniciar todo esse comportamento de adesão, crescimento do tecido, envolvendo a ciência de biomateriais. Para situar um pouco mais o estado da arte, de algumas propriedades aí que esses materiais eles têm que ter, nós temos uma imagem bem interessante, uma figura bem interessante na esquerda, que é essa daqui, onde demonstra como se fosse uma região, um aspecto tridimensional daquela imagem anterior, daquele slide anterior, onde mostra diretamente essas fibras de matriz extracelular aqui, que nós conhecemos como as fibras sintéticas, que são mimetizadas pelo nosso material. E aqui nós temos as proteínas de adesão, os receptores de adesão, que estão conectados diretamente com essas fibras, relacionadas às fibras sintéticas que estão mimetizando as fibras da matriz extracelular. Então, aí nós temos uma ideia de como que aconteceria essa conexão da célula com o ambiente do nosso material. Na do meio, aqui nessa imagem agora, nós temos uma visão tridimensional, uma superfície 2D, sendo demonstrada aqui, e uma visão tridimensional de como que seria o comportamento dessa célula numa superfície, por exemplo, de um hidrogel tridimensional, mostrando que essas proteínas de adesão que estão relacionadas ao complexo de adesão focal, elas estão diretamente conectadas
exatamente com a célula do tecido biológico. Bom, novamente aqui para a gente observar, nós temos um outro slide que demonstra exatamente o comportamento. Por que estudar nanomateriais? Qual a importância de estudar nanomateriais? Novamente aqui, nós fazemos um zoom dessa matriz extracelular, né, com as células de fibroblastos sendo mostradas aí. Esse zoom, nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão no meio, mostrando como que seria essas fibras colágenas, qual que é a presença ali do ambiente celular, né? Nós temos os fibroblastos, as fibras colágenas. Aqui nós estamos no macro para o nano. E se nós fizermos um zoom dessa região aqui, nós observamos exatamente qual é o ambiente que nós estamos mimetizando. Que são essas fibras colágenas aí que nós temos de 10 a 300 nanômetros de diâmetro e alguns microns de comprimento. Então, esse é o cenário. Essa é a importância de se estudar nanomateriais em ciência dos biomateriais. Bom, já que nós falamos um pouco da ciência e do estado da arte envolvendo biomateriais, vamos comentar agora um pouco de técnicas de nano e microfabricação antes de entrar o que nós fazemos no laboratório. Então, sempre é bom deixar claro que a ciência que nós estamos tentando mimetizar, né, que são os materiais biomédicos, eles estão diretamente relacionados à engenharia tecidual, a um campo bem amplo de ciência dos biomateriais. A engenharia tecidual, ela possui 4 grandes áreas, né, que eu estou circulando para vocês aqui, que são as células, os bioreatores e os sinalizadores. Nós vamos trabalhar exclusivamente, vamos abordar essa grande área da engenharia tecidual, que é a área dos scaffolds, ou dos arcabouços, ou de estruturas de materiais biomiméticos, onde serão crescidas células e formarão tecidos sobre eles. E essa ciência dos scaffolds, né, essa área da engenharia tecidual, ela envolve grandes áreas e grandes grupos de materiais, mas para ser um pouco mais específico, eu vou falar, vamos selecionar 3 aqui deles, que são os hidrogéis, os scaffolds fibrosos e os materiais bioreabsorvíveis e bioativos. Né? O que vem a ser bioreabsorvível e bioativo? Significa que quando esse material entrará em contato com o corpo humano, ele vai ficar por um certo tempo, esse scaffold vai ficar por um certo tempo, e ele vai ser reabsorvido pelo nosso próprio organismo, e bioativo significa que ele vai iniciar alguma função para crescimento do tecido ao qual ele foi implantado. Seja tecido ósseo, cartilaginoso, neuronal. Então, isso se torna bioativo. Ele vai gerar uma resposta do nosso tecido. Bom, falando dos scaffolds agora, um pouco mais conceitual, nós estamos falando dessas estruturas. Eu vou comentar adiante, mas como que é feita a engenharia tecidual? Basicamente, nós temos aqui o paciente, são removidas células do próprio paciente, são isoladas, elas são cultivadas em superfícies 2D, em garrafas de cultura de células. Em seguida, elas são colocadas sobre esses scaffolds, em contato com esses scaffolds. É aí que entra a ciência dos biomateriais, dos materiais biomédicos. O que nós temos nesses scaffolds? O que nós podemos colocar nesses scaffolds? Então, esses scaffolds, tem uma imagem mostrando uma superfície de nanofibras poliméricas, e nós podemos colocar diversos tipos de moléculas nesses scaffolds, podemos modificar quimicamente a superfície desses scaffolds, trabalhar com grupos de materiais, de moléculas ou de polímeros nesses scaffolds, podemos trabalhar com nanopartículas para gerar algum tipo de resposta nesses scaffolds, poderemos trabalhar com fatores de crescimento, e então colocamos as células. As células são colocadas de acordo com o tipo de tecido que eu quero crescer, ou que eu quero mimetizar. Então, as células elas vão entrar em contato com esses scaffolds, com todos esses fatores
que eu falei para vocês, e elas serão organizadas de volta para um bioreator ou para uma estufa de CO2, um ambiente controlado para o crescimento dessas células, e esses scaffolds contendo as células, eles são devolvidos para o paciente. Então, essa é a ciência da engenharia textual, onde a gente está trabalhando com materiais biomédicos. E quais são as técnicas que nós podemos desenvolver esses materiais biomédicos, né? Existem diversas técnicas, eu vou falar praticamente de 3 técnicas aqui para contextualizar o que nós fazemos no laboratório, e uma técnica muito atual de impressão 3D. Então, nós temos aqui a eletrofiação, ela é uma produção de fibras via solução. Basicamente, nós colocamos uma solução polimérica na seringa. Essa solução polimérica, ela é conectada, nessa seringa nós colocamos uma agulha, que está sendo mostrada aqui, e nós fazemos uma diferença de potencial entre a ponta dessa agulha metálica com um alvo metálico, onde essa diferença de potencial, ela vai carregar positivamente ou negativamente a ponta dessa agulha, que vai ter exatamente uma gota. Então, aqui nós temos uma exemplificação do que vai acontecer. Então, nós controlamos o fluxo dessa solução polimérica, bem baixo, né, para formar uma gota. A gota é formada na superfície dessa agulha. Nós carregamos positivamente ou negativamente a superfície dessa gota, e a tensão superficial entre o líquido e o ar será rompida por campo elétrico. E a partir dessa gota serão formados os cones de Taylor, que nós chamamos aqui, que é essa região aqui, de cone de Taylor, e serão formadas as fibras, como podem ser observadas aqui. Então, essa técnica, ela é muito utilizada para a produção de materiais biomédicos, ou de scaffolds, que eu comentei anteriormente. A técnica de eletrofiação. E tem várias aplicações, pode ser trabalhada com diversos polímeros, pode ser colocado nanopartículas, podemos fazer diversas adaptações, né? Vou comentar adiante no que nós vamos fazer no laboratório. Mas essa é a ciência de produção. Temos uma outra técnica para a produção de fibras, que é conhecida como técnica de rotofiação, em português, né? Ou force spinning, ou rotor jet spinning, em inglês. Como que funciona essa técnica? Diferentemente da técnica anterior, nós colocamos a solução polimérica nessa superfície aqui. Nós temos um motor rotativo. Para que vocês entendam mais facilmente o que seria esse motor rotativo, vamos pensar numa máquina de algodão doce. Ele é como se fosse uma máquina de algodão doce. Então, nós colocamos a solução polimérica aqui. Esse motor rotativo, ele vai girar numa velocidade de 3.000 até 30.000 RPM, né? A gente consegue avaliar aí a produção de fibras. E nessa superfície rotatória, nós temos os orifícios, né? Que podem ser demonstrados aqui. Temos 2 orifícios aqui onde estão saindo as fibras. Desses orifícios, fazendo um zoom aqui, nós temos a produção de fibras. E como que é controlada a formação dessas fibras? Pela força centrífuga. Então, nós temos uma força centrífuga que vai injetar essa solução polimérica para fora desse motor rotativo, desse cilindro, e nós temos uma força capilar em sentido contrário, que ela é dada exatamente pela viscosidade da minha solução polimérica. Então, o que é importante nessa técnica aqui? É importante você trabalhar com uma boa viscosidade e, principalmente, durante a rotação, que esse solvente seja evaporado. Por quê? Porque se ele não for evaporado, eu não vou ter a formação de fibras, diferentemente da técnica anterior. Então, essa força centrífuga ela vai girar numa velocidade muito rápida, essa força capilar ela vai controlar previamente a permanência da solução polimérica na estrutura desse motor rotativo aqui, e, de acordo com o giro, o ponto de vapor do solvente, ele vai controlar a formação dessas fibras e vai ocorrer a ejeção de forma controlada. Então, nós vamos produzir, diferentemente da técnica anterior, nós vamos produzir microfibras, mas com uma propriedade muito interessante, que são os nanoporos, que está diretamente relacionado ao comportamento das proteínas de adesão do complexo de adesão focal, que eu comentei anteriormente. Então, essa técnica, ela pode ser trabalhada com múltiplos polímeros, diferentes tipos de nanopartículas e também modificações. Uma outra técnica que nós temos para produção de fibras é a técnica de brush, o airbrush, ou fiação a sopro, em português.
Então, nós temos aqui duas adaptações da técnica de brush para a produção desses scaffolds, e eu vou comentar brevemente sobre as duas. Nessa primeira aqui, nós temos um acessório, e esse acessório, nós colocamos o ar comprimido aqui, que tem no cilindro. Esse ar comprimido, ele vai ser caminhado, ele vai ser direcionado até a superfície dessa ponta aqui, que está sendo mostrada nessa região aqui, deixa eu apagar aqui, essa ponta aqui. E nós controlamos a injeção da solução polimérica nessa bomba de fusão. Então, nós injetamos a solução polimérica, ela vai vir através de uma mangueira, ela vai ir até a extremidade dessa ponta aqui, onde vai estar esse equipamento, e automaticamente o ar comprimido vai ser ligado, e ele vai fazer o arraste dessa solução polimérica até a superfície do coletor. Então, aqui nós temos uma pressão do gás, né? Nós temos uma força exercida pelo gás para a evaporação desse solvente. Esse outro equipamento aqui, ele é um pouco mais simples e é mais comercial. Ele é bem usado para essa parte de, como que eu vou dizer, pintura de quadros, maquiagem, né? É um acessório comercial, então nós adaptamos esse acessório, onde o ar ele entra por essa superfície, e aqui é colocado a solução polimérica, e eu pego essa manivela e puxo para trás. Então, quando eu puxo essa superfície, ele vai fazer o mesmo conceito desse equipamento aqui, desse acessório. Só que no acessório totalmente, digamos assim, portátil, que nós podemos facilmente levar para o ambiente clínico. E aqui nós temos a formação de fibras, né? O que vocês podem observar dentre as técnicas? A técnica de brush e a técnica de rotofiação, elas envolvem, conceitualmente, solventes com baixo ponto de vapor. Ou seja, eu não consigo produzir fibras utilizando água, por exemplo, diferentemente da eletrofiação. E uma outra diferencial dessas técnicas aqui dificilmente você consegue ter um controle do diâmetro das fibras. Então, nós observamos aqui fibras em diversos diâmetros, diversos comportamentos. Por quê? Porque é muito difícil você controlar a formação do diâmetro dessas fibras utilizando simplesmente o ar. Então, por eletrofiação, é mais fácil. Então, aqui ela ganha vantagem de ser uma técnica rápida, digamos assim, você consegue produzir uma alta taxa de fibras, mas é difícil o controle. Então, esse é um problema. Uma outra técnica para a produção de materiais biomiméticos, e aí nós temos sim um controle total da produção dos nossos scaffolds, é a técnica de impressão 3D ou bioimpressão 3D. Rapidamente eu vou falar da diferencial. Uma técnica de impressão 3D é uma impressora convencional, que todo mundo já conhece. Você pega um filamento, aquece o filamento, um poliéster, funde esse filamento a 160 graus, e você produz estruturas convencional com eixo X, Y e Z. Né? É uma técnica que todo mundo conhece. Mas o que é a bioimpressão? A bioimpressão é quando você envolve células vivas. Você consegue colocar, para imprimir, não filamentos. Você coloca as biotintas, que são as células vivas misturadas com hidrogéis, e você imprime na mesma estrutura 3D. Então, diferentemente de uma equipamento que trabalha com fusão, ele trabalha com uma impressão controlada de hidrogéis, com células vivas. Então, essa técnica de impressão 3D, ou de impressão 3D, nós conseguimos ter o total controle da morfologia, do diâmetro, da espessura desses scaffolds, né? Nós estamos falando de diferentes camadas. Então, nós conseguimos descelularizar tecidos cardíacos, cartilaginosos, ósseos, neuronais, produzir as biotintas com esses tecidos descelularizados, misturar com hidrogéis, né, uma gama de hidrogéis aí, que nós temos no mercado, os de gelatina, de quitosana, de sulfato com chondroitina, e nós imprimimos, né, no caso, as estruturas complexas utilizando esse modelo de impressão 3D. Então, eu consigo ter um controle de qualquer tecido utilizando essa técnica. Lembrando, essa técnica, ela não é nanométrica, ela é micrométrica. A resolução do melhor equipamento de bioimpressão 3D que nós temos hoje é de 5 microns. Então, aqui o mais importante não é mimetizar a nanoarquitetura do ambiente celular, e se você ter o controle de produção do seu scaffold, e que esse controle para a produção desse scaffold
consiga governar o crescimento de um novo tecido, in vitro ou in vivo. Então, essa é a vantagem dessa técnica. Você pode mimetizar o nanoambiente inserindo na estrutura desses hidrogéis nanopartículas ou fatores de crescimento, ou até algumas nanofibras com grupos específicos. Mas o grande poder dessa técnica é exatamente o controle. Bom, já que nós falamos sobre as técnicas mais usuais dentre as que nós temos aí no mercado, né, para a produção de materiais biomédicos, o que nós fazemos, então, no laboratório de materiais bioinspirados e nanotecnologia aplicada da Universidade Federal do Piauí? Nós temos 4 grandes áreas, né? Dentre as 4 grandes áreas, que são materiais bioinspirados, nanomedicina, biofabricação, biossensores e imunobiosensores, eu vou falar para vocês aqui de 2, os materiais bioinspirados e a biofabricação, que nós vamos desenvolvendo, e vou falar um pouco dessa área de biosensores e imunobiosensores também. Bom, aqui nós temos a técnica de eletrofiação estática, que está sendo mostrada aqui, né? Montada no laboratório, é um homemade, a gente montou essa técnica, ela produz fibras da forma bem orientada, digamos assim, uma espessura, uma boa espessura. Nós temos aqui a formação dessas fibras. Nós temos a técnica de eletrofiação dinâmica, que nós temos um motor rotativo, que são coletadas fibras alinhadas, né, que tem a estrutura dessas fibras como que fica, né, é só um exemplo, nós trabalhamos com diversos polímeros, poliésteres, PCR, PLA, PVA, os principais poliésteres aí, gelatina, quitosana, então nós temos uma gama de materiais para produzir essas fibras no laboratório. Nós temos também a técnica de rotofiação. Aqui nós colocamos é um homemade também, foi montada pelo laboratório, né? Nós temos um motor rotativo que vocês acompanharam aqui nessa figura que eu vou voltar aqui a apresentação, né? Nós temos exatamente a produção dessas fibras. Colocamos aqui a solução polimérica, né, onde foi falado. O nosso motor rotativo, ele está aqui embaixo. Aqui nós temos, que está em movimento giratório, né? Nós temos conectadas aqui 2 seringas, 2 pontas de seringas com agulhas, e nós temos a produção aí de fibras bem interessantes, né? Então a gente tem um total controle. Qual a vantagem dessa técnica? Novamente, porosa. Nós vemos microfibras, mas com uma porosidade totalmente controlada. Então essa porosidade, nós estamos falando de porosidade aí em torno de 20 a 30 nano, né? Que está da mesma magnitude do diâmetro, né? Ou das dimensões do complexo de proteínas do adesão focal. Então a gente consegue um maior controle célula material com essa técnica. Aqui nós temos a técnica de brush. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de colocar o vídeo. Aqui nós temos aquele acessório comercial, que vocês observaram na figura anterior, com a manivela. Então, nós trabalhamos exatamente aí para a produção de fibras, utilizando a técnica de brush. Então, a gente consegue produzir fibras aí micrométricas, nanométricas, né, sem controle. Aqui tem o comportamento e como que ficaria a distribuição. Trabalhamos com diversos polímeros também. Todo esse trabalho feito no laboratório gerou um artigo de revisão para a produção de scaffolds nanofibrosos na revista Nanoscale. Então, a gente mostrou um aparato dos trabalhos desenvolvidos pelo laboratório, por grupos de pesquisa, gerando esse artigo de revisão. Gerou também um artigo de revisão na Nanomedicine esse ano, onde a gente conseguiu mostrar a facilidade de produção de nanofibras com uma função dupla, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela consegue crescer um tecido, ela consegue liberar algum fármaco, ao mesmo tempo que ela consegue crescer um tecido, ela consegue reduzir o crescimento bacteriano, que é importantíssimo também para a ciência dos biomateriais, evitando contaminação cruzada, ou evitando superbactérias em ambiente hospitalar. Então, a gente também publicou esse review. E agora, a ideia será como? A terceira parte da apresentação. Mostrar um pouco do microambiente, do nanoambiente que nós vamos simular, aplicando os nossos materiais. Então, aqui nós temos, novamente, um tecido ósseo, macro para o nano. Eu gosto sempre de colocar essa dimensão para a gente ficar bem claro. Na microestrutura, nós temos o ambiente aí com os vasos sanguíneos, os osteócitos, os canais de Hevers, né, a medula óssea. Se nós fizermos um zoom de uma região aqui pequena, desse osteócito aqui,
nós temos esse complexo de fibras colágenas, com as fibrilas e as fibras colágenas ali isoladas, que é onde a gente está trabalhando ali no nosso material. Dentro dessa estrutura, a gente fizemos alguns trabalhos, né? Mimetizamos com hidrogel, vimos a mistura de osteoblastos versus o crescimento de osso in vitro. Observamos que quando a gente coloca nanhidroxapatita, tem uma maior formação de fosfatase alcalina, maior deposição de cálcio, que são fatores de calcificação de matriz extracelular. Aqui nós temos um pouco do como que fica esse comportamento. Fizemos também um trabalho bem interessante utilizando fibras core shell. Então, aqui nós temos a estrutura core shell. É muito parecido com aquela figura que eu mostrei anteriormente do brush. Também é aplicada para eletrofiação, que é conhecida como eletrofiação coaxial. Então, aqui nós temos uma solução na parte core, que está em verde, e na parte shell em vermelho, e ela se mistura exatamente aí na ponta da agulha. Então, nós produzimos aqui fibras core shell, temos aqui um momento, onde nós colocamos um polímero com uma boa resistência mecânica, que é a policaprolactona, e no shell nós colocamos um polímero com uma resistência, uma propriedade mecânica muito baixa, na verdade quase inexistente, né? Mas ela possui o microambiente celular ideal, que é a gelatina. Gelatina com peptídeo que induz o fator de crescimento ósseo. Então, esse nosso material, ele mostrou que a junção dessa gelatina com esse peptídeo e o polietilenglicol, ele melhorou a atividade de fosfatase alcalina, aumentou a deposição de cálcio, aí até com 21 dias, com 14, 21 dias, e, importantíssimo, reduziu o crescimento bacteriano. Eu sempre gosto de pregar isso, porque é a importância do material com uma dupla função. Você tanto tem a parte de crescimento do tecido ósseo, indução do crescimento do tecido ósseo, isso falando in vitro, terão trabalhos em vivo, mas também ter a redução do crescimento bacteriano. Esse é um outro trabalho que nós estamos fazendo, ele não foi publicado ainda, mas está sendo em fase de preparação. O que nós fizemos nesse trabalho aqui, que é importante mostrar, que a Miriam, minha aluna de doutorado. Nós isolamos células-tronco de camundongos, cultivamos essas células-tronco em superfície de nanofibras, a rota usual da engenharia tecidual. Mantivemos essas células-tronco por um período de tempo só para reconhecer a superfície daquele nosso scaffold, produzido por eletrofiação e rotoafiação, duas técnicas, e fizemos um implante num defeito crítico na calota craniana de um camundongo. E esse aqui é um resultado que nós temos de 4 semanas, né, na verdade de 21 dias. Estamos fazendo microtomografia, né, de 21 dias. Mas aqui a gente consegue observar a diferença que tem. Nesse controle, nós fizemos o defeito e colocamos o nosso scaffold na calota craniana. Nesse conjunto, nós temos o crescimento, mesmo em 2 semanas, né, onde nada acontece no controle, nós temos já o crescimento de tecido ósseo, do tecido ósseo neoformado. E o que isso é importante? Nós conseguimos controlar a diferenciação dessas células-tronco em osteoblastos ou em pré-osteoblastos in vitro e fizemos o implante desse conjunto em vivo. Isso melhorou bastante o crescimento do tecido. Então, esse trabalho está em fase de preparação. Aqui nós temos um outro trabalho feito também para regeneração óssea, a aluna Conceição. Aqui nós temos as nanofibras poliméricas, produzidas por PBAT e polipirrol, e nós eletrodepositamos hidroxapatita. Então, esse foi o diferencial do trabalho. Nós produzimos as nanofibras, que elas não têm um efeito bioativo, elas são bioinertes, elas só estão com um efeito de sustentação, e induzimos um efeito bioativo eletrodepositando do lado de fora delas hidroxapatita. E essa hidroxapatita, ela conseguiu, né, de alguma forma, ser disponibilizada para o tecido ósseo, foi crescido novo tecido ósseo. Mas o mais importante desse trabalho, que já é bem conceitual, a gente já tem vários trabalhos na literatura mostrando defeitos ósseos, a parte de tratamento de osteoporose, já fizemos vários defeitos ósseos com nossos materiais para crescimento de tecido em ratas com osteoporose induzida. Mas o importante desse trabalho foi que nós avaliamos a genotoxicidade. Poucos trabalhos na literatura avaliam a genotoxicidade em vivo. Então, geralmente, avalia-se a citotoxicidade in vitro ou a biocompatibilidade em vivo
mas a genotoxicidade in vivo é pouco explorada. Então, isso é extremamente importante, porque o nosso biomaterial, ele vai entrar em contato com o tecido, ele vai crescer o tecido. Mas será que não alterou o material genético daquela célula que cresceu ou se diferenciou naquele material? Então, estudar o efeito genotóxico é exatamente importante por causa disso. Então, nós avaliamos efeito agudo e crônico e mostramos que o nosso biomaterial, ele não gera nenhum tipo de genotoxicidade. Então, não vai gerar, por exemplo, uma neoplasia. Isso é extremamente importante, porque às vezes a célula cresce, mas ela cresce desordenada. Ela cresce com uma velocidade muito rápida, diferente da divisão celular. E pode ser um comportamento neoplásico. Então, dessa forma, a gente consegue avaliar exatamente os efeitos genotóxicos que o nosso material tem. Então, esse trabalho ele teve uma contribuição por causa disso. É um outro trabalho feito por um aluno de doutorado, também do programa, inclusive, Pedro. Nós, nesse trabalho, nós também produzimos fibras, né, por técnica de eletrofiação, só que fibras de PVDF, né, que já tem essa propriedade aí de condutividade, né, elétrica. Então, diferentemente do trabalho da Conceição, nós não precisamos adicionar uma outra carga para gerar a condutividade, para produzir, né, temos uma fibra condutora. Então, nós conseguimos eletrodepositar hidroxapatita de uma forma muito mais homogênea na superfície dessas fibras e avaliamos a capacidade, né, primeiro os efeitos tóxicos e a capacidade de crescimento de diferenciação de osteoblastos cultivados in vitro. Então, nós mostramos que teve uma maior atividade de fosfatase alcalina e também a proteína de calcificação da matriz extracelular. E interessantíssimo, ele também reduziu a viabilidade do crescimento bacteriano. Esse é um outro trabalho que nós fizemos recentemente por uma boa iniciação científica. Essas fibras foram produzidas por rotofiação, né? A Luciana, aluna de iniciação científica. Nós produzimos um scaffold de policaprolactone sulfato de condroitina pela técnica de rotofiação e enviamos esse material numa parceria que nós temos no Sul. E a professora avaliou exatamente a viabilidade com o primeiro estudo, mostrando que esse material novo, produzido por rotofiação, essa blenda, ela não teve nenhum efeito tóxico. Esse é um outro trabalho feito por um aluno de doutorado, o Flávio, no grupo do IFP. O diferencial desse trabalho é que o material que o Flávio trouxe, que são argilas, né, regionais, o primeiro intuito foi exatamente produzir materiais para construção de porcelanatos. Só que daí nós vimos uma outra perspectiva para a produção exatamente de scaffolds ou de biovidros. Então, a gente está avaliando o potencial de biovidros regionais aí, utilizando os porcelanatos coletados, a argila aqui do Piauí. Um pouco de trabalho cartilaginoso. Então, aqui nós temos, novamente, eu gosto de mostrar a rota de produção dos scaffolds, de isolamento da célula, retirada das células do paciente, manutenção dessas células in vitro, misturando essas células com os hidrogéis e injetando no tecido cartilaginoso, que é esse defeito. Aqui nós temos como que seria a arquitetura do tecido cartilaginoso e aqui nós temos exatamente o que nós estamos mimetizando. Então, novamente, vocês verem. Dentro desse conceito, nós produzimos no laboratório partículas pela técnica de eletrospray. Então, a técnica de eletrofiação, né, que é um trabalho com defesa potencial, ela pode tanto produzir fibras quanto bits ou partículas. Então, o diferencial desse trabalho é que nós produzimos partículas para liberar oxigênio, que são conhecidos como materiais 4D. Então, um estudo bem interessante atualmente é quando você mistura células com hidrogéis e faz o implante ou faz a bioimpressão 3D, as células vivem em ambiente de hipóxia. E esse ambiente de hipóxia, quando ela fica aprisionada no hidrogel, gera morte celular. Então, se a gente conseguir ter um material inteligente que libere o oxigênio nesse ambiente de hidrogel, facilita o crescimento celular. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. Nós fizemos um material que libera oxigênio quando em contato com o meio líquido. Esse trabalho gerou também um outro trabalho de uma aluna que defendeu o mestrado recentemente no programa, que é a Caterine. Esse trabalho dela, a gente avaliou exatamente essas micropartículas incorporadas em hidrogéis e gelatina em diferentes pontos. Então, nós medimos vamos colocar em 4 quadrantes aí. Nós medimos o oxigênio em 4 regiões do hidrogel.
e automaticamente nós vimos que esse oxigênio liberado, ele foi essencial para a manutenção dessas células in vitro. Então, o oxigênio liberado por um intervalo de tempo de até 7 dias. Então, a gente está pensando, já está trabalhando em projetos para aumentar, mudar o tipo de material para a produção dessas micropartículas, mas também manteve o crescimento celular de condrócitos, tá? Aí, in vitro. Esse é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, que são materiais 4D, então são hidrogéis utilizando a click chemistry, então a gente aqui não precisa de fotoiniciador, a gente trabalha com 2 hidrogéis diferentes, um à base de sulfato com chondroitina e outro de armadilhas de PEG. Então esse hidrogel, ele é formado, né, uma estrutura, a partir dessa mistura, ela é formada em poucos minutos, nós temos um trabalho aí que a gente está avaliando diferentes estruturas, diversos tempos de gelificação, de formação de hidrogel, de crosslink, e esse nosso material, ele apresenta exatamente, ele é biocompatível, né, nós temos o crescimento de células, e como perspectiva a gente está tentando associar algum agente nesse material, é feito pelo trabalho de mestrado Gustavo, né, o aluno Gustavo aí está fazendo esse trabalho. Utilizando o mesmo hidrogel do Gustavo, né, nós colocamos essas micropartículas de oxigênio. A Irlane é uma aluna de mestrado que defendeu recentemente no programa também. Então, ela está usando o mesmo material anterior, o Click Chemistry. Então, nós misturamos exatamente esses hidrogéis, só que com micropartículas de oxigênio e condrócitos. E aqui nós estamos avaliando a expressão gênica, né, desses condrócitos aí, mostrando a capacidade, interessantemente, que a quantidade de teor de oxigênio tem de diferenciar, de fazer com que os condrócitos produzam cartilagem. Então, até onde todo mundo conhece, né, o tecido cartilaginoso é avascular, então, por que do oxigênio? Né? Então, nós conseguimos mostrar que o oxigênio, sim, ele é importante para regular alguns genes relacionados à produção de cartilagem. Esse trabalho está em processo de revisão. Automaticamente, continuação desse trabalho, o Thiago, que é meu aluno de doutorado, ele vai utilizar esse complexo de sulfato com chondroitina e PEG no Herbonene, e utilizando o Click Chemistry, com as micropartículas de oxigênio, vai misturar com os condrócitos e vai fazer a bioimpressão 3D. Então, ele vai tanto injetar em modelos de cartilaginosos em vivo, como vai imprimir estrutura análoga da cartilagem, materiais biomédicos da cartilagem, e o que ele vai fazer de diferente? Ele vai manter essa estrutura bioimpressa em bioreatores, né, como se fossem chips, e vai avaliar exatamente o teor de oxigênio liberado a partir desses chips. Então, nós vamos conseguir disponibilizar de forma controlada o oxigênio para ver a produção de cartilagem in vitro e, consequentemente, levar para o sistema in vivo. Então, é um aluno de doutorado, Thiago, do programa de Clínica Médica da Unicamp, que eu oriento. Esse é um trabalho recente que nós fizemos de impressão 3D. Então, nós misturamos a policaprobactona com um biosilicato, né, e a hidroxapatita. O biosilicato é a laponita, nesse caso. Então, qual a vantagem desse trabalho? Fizemos filamento. O filamento também, conceitualmente, relativamente é novo, mas o grande diferencial foi exatamente o que fizemos com esse filamento, né? Que é exatamente a ideia dessa caneta. Então, nós conseguimos imprimir esse filamento com técnicas de baixo custo, uma caneta 3D, que pode ser facilmente levada para o ambiente clínico. Então, esse foi o diferencial desse trabalho também que nós fizemos. Bom, pensando um pouco em utilizando a impressão 3D para a produção de tecido ósseo, esse é um trabalho recente que mostra que, através da impressão 3D, a gente consegue mimetizar exatamente o ambiente do tecido ósseo, né, o tecido ósseo em si, com todas as partes que ele possui, né, as lamelas, né, o tecido, as artérias, enfim. Nós conseguimos imprimir, eles imprimiram essa estrutura, misturando a policaprobactona e células-tronco e conseguiram produzir o osso após 5 semanas. Nesse conceito, tem um aluno de doutorado, o André, do programa, do PPGCM, que ele está trabalhando com mistura de policaprobactona e plurônica para gerar porosidade nesses scaffolds bioimpressos, que nós já temos algumas estruturas desses scaffolds impressos por impressora 3D. Então, a gente está trabalhando nesse conceito de fazer um osso artificial. Pensando em estrutura vascularizada, nós temos aí técnicas de estereolitografia, né, que produz estruturas complexas.
utilizando o tipo DMD, como se fosse o conceito de projetor de slides. Então, nós temos aí, diferentemente da impressão 3D, essa técnica aqui, ela controla o X e o Y por uma imagem projetada de CAD, e o Z ele é dado exatamente pela altura, pela aproximação dessa região aqui da lente. Então, a gente consegue desenhar uma imagem complexa, projetar em superfície DMD, ou projetor de slides, e imprimir exatamente aquela estrutura. Então, a resolução que nós conseguimos com essa técnica, você não consegue mostrar, não consegue obter essa resolução pela técnica de bioimpressão 3D. Esse trabalho misturou PEGDA e célula de vascularização. Nesse conceito, podem ser fabricadas estruturas complexas de vários tipos, só para dar uma ideia do que pode ser feito, vários tecidos, utilizando essas técnicas de DMD. E o que nós fizemos? Esse foi um trabalho recente que nós publicamos no laboratório, onde nós fizemos exatamente essas estruturas utilizando um projetor de slides, né, estrutura DMD, imprimimos uma estrutura de ilhotas com o PEG, né, com um grupo de acrilato, e mostramos que o potencial dessa técnica aí para a produção de estruturas complexas, né? Essa aqui é minha aluna de doutorado, Leila, do programa. Então, aqui nós fizemos um trabalho com estereolitografia recente. Aqui nós temos a impressora 3D instalada no laboratório, né? Essa impressora 3D, ela é americana, então nós desenhamos aí várias camadas, imprimimos, podemos imprimir tanto poliésteres quanto hidrogéis, né? É uma facilidade que nós temos no laboratório. São impressos aí modelos análises de orelha, nariz, estruturas biomiméticas, complexos de células com hidrogéis, podem ser impressos também aí no laboratório, tudo feito na Universidade Federal do Piauí. Recentemente publicamos um artigo de revisão que foi selecionado como capa, numa revista, uma boa revista na literatura, né, Advanced Healthcare Materials. Bom, o que nós estamos buscando no laboratório, né? Eu gosto sempre de falar, né? Agora está acabando a apresentação, já estou falando bastante. O que nós estamos buscando? Alunos altamente motivados e criativos, né? São aqueles alunos que têm vontade de enfrentar desafios, seja de graduação, mestrado ou doutorado, né? E aí eu convido, se tiver algum aluno, né, assistindo essa apresentação, alguns projetos que tem aí ideia para desenvolver. Recentemente, nós fizemos um trabalho aí, numa aluna de mestrado, que nós produzimos nanofibras com grafeno, e utilizamos essas nanofibras como eletroestimuladores, né? Pensando em um pouco de sistemas embarcados. Então, esse trabalho está parado há uns 3 anos, então a ideia seria a gente estar trabalhando com materiais, com esses eletrodos nanofibrosos para aplicações biomédicas como eletrodos, né? Nesse caso, nós conseguimos gerar uma boa resposta, porque tem uma alta impedância, do paciente, nós conseguimos controlar os movimentos das mãos do paciente sem que ele sentisse nenhum desconforto. É extremamente importante isso, porque a gente consegue gerar uma resposta intrínseca, né, do paciente, sem que esse eletrodo aqueça, pela vantagem de você utilizar o material polimérico. Uma outra área também, isso aqui já tem o Thiago trabalhando, mas a gente pode trabalhar aqui na Federal do Piauí, são estruturas complexas, utilizando as plataformas DMD de várias camadas, para a gente fazer estruturas vascularizadas. Então, é uma área interessante também que a gente pode fazer. Essa mesma área de tecido vascularizado, né, pode ser utilizada em bioreatores. O Thiago já está fazendo isso, né? A gente pode fazer outros materiais aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, a ideia seria fazer um pouco mais de microbioreatores. Esse projeto de microbioreatores foi exatamente o que eu desenvolvi nos Estados Unidos, na Harvard e no MIT, com o professor Ali. Então, a gente tem a ideia de trazer, está trabalhando com essa parte aqui na Federal do Piauí também. Como não poderia deixar de falar, estamos trabalhando no laboratório com essa parte de COVID, né, nos nanofiltros aqui. Então, a gente está trabalhando exatamente... desculpa. Nós estamos trabalhando nessa área do COVID, né, na área de nanofiltros, então a gente produz, nós temos a ideia de utilizar fibras poliméricas produzidas por eletrofiação, ou das técnicas para usar como máscaras. Então a gente está trabalhando nessa área aqui também, no laboratório. Então, convido alunos para
vim desenvolver esses filtros comigo, né, juntamente com o laboratório, e tem os filtros como seria. Estamos trabalhando também, frente ao Covid-19. Esse é um artigo que nós estamos mandando, vocês estão vendo uma figura de primeira mão, então esse artigo já está em fase de submissão, onde é a utilização da bioimpressão 3D para fazer modelos aí para estudo viral. Então, a gente já está trabalhando, está com a ideia de trabalhar exatamente nessa área, em parceria com outras universidades, tanto do Brasil quanto do exterior, para trabalhar com tecidos de pulmão e de fígado aí, para estudar o efeito aí do vírus SARS-CoV-2 para a doença da Covid-19. Então, esse artigo a gente está em fase de mandar, inclusive amanhã a gente está mandando esse artigo para uma boa revista, mostrando a vantagem de utilizar a bioimpressão 3D para esse estudo. A área de imunossensores também é uma área recente que eu acabei de publicar juntamente com o pessoal da Espanha, numa boa revista, para Alzheimer. Então, é uma área interessante que a gente pode seguir na Universidade Federal do Piauí também. Então, nós temos como fazer esses imunossensores, são materiais de carbono, então nós temos a possibilidade de trabalhar com grafeno, nanotubo, temos grupo aqui na Universidade Federal do Piauí para trabalhar nessa frente, então convido alunos aí motivados. Tem um aluno de doutorado recente que eu já passei esse artigo para ele do programa e a ideia seria ele continuar alguma coisa no gênero aqui no trabalho, em cooperação com a Cláudia, que é a primeira autora desse artigo. Nós temos também outro trabalho recentemente aceito também nessa área de Alzheimer, né? Um trabalho aí, só para exemplificar. Tem a proposta de trabalhar com imunossensores para diagnóstico também da Covid-19, para identificação do vírus, né, o SARS-CoV-2. Então, temos aí também uma possível rota, procura alunos para desenvolver nessa parte. Aqui são algumas notícias que nós temos no laboratório, o laboratório é bem ativo, algumas reportagens que já foram feitas no laboratório, né, mostrando o que a gente está fazendo. Aí. Somos um laboratório bem ativo nas redes sociais, né? Temos um website, temos uma página no Facebook, temos Twitter, temos Instagram, né? Então, a proposta exatamente é trabalhar, né? Fazer um trabalho com qualidade, com seriedade e de impacto, e levar para a sociedade o que nós estamos fazendo, que o mais importante é exatamente não só fazer, né? A gente mostrar que está fazendo para a sociedade. Nós trabalhamos com biomateriais, nós trabalhamos com os novos materiais, nós estamos trabalhando com seres humanos, pretendemos utilizar esse material em seres humanos. Então, a gente sempre prega mostrar para a sociedade o que nós fazemos. Bom, obrigado a todos. Essas são as